Olá, como você está? Espero que você esteja bem e em paz. Hoje, mais um episódio aqui do nosso Café com Jesus. E vamos, sem delongas, então, começar então com a leitura do capítulo 30 e também a reflexão posteriormente, tá bom? Vamos lá? Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: Aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso deu a Jacó sua serva Bila por mulher, ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: Que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: Não lhe foi suficiente tomar de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um menino e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. A riqueza de Jacó. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: De acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época
cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos, os bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Senhor, muito obrigado por mais um tempo na Tua presença, com a leitura agora de Gênesis 30. Clamamos, Senhor, pela proteção e pela direção do Teu Santo Espírito no momento em que vamos refletir sobre a palavra lida. Nos abençoa e nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 30 de Gênesis, vamos seguindo, né? Período aí de intensa multiplicação na vida de Jacó, falamos de filhos, mas ali também imerso Jacó em conflitos familiares e tensões de trabalho, e a narrativa mostra aqui pra gente como a promessa de Deus de fazer de Jacó uma grande nação se cumpre mesmo a essa disfunção humana. Disfunção humana, para quem não conhece, né, no contexto teológico e relacional, diz respeito ao desvio crônico do projeto original de Deus para o florescimento da vida, manifestando-se através de comportamentos, através de emoções e escolhas desordenadas geradas pela nossa natureza decaída. É a quebra da harmonia das relações, né? Consigo mesmo, com o próximo, com Deus, que substitui a confiança e o amor por mecanismos então de defesa como manipulação, inveja, controle, enganação, orgulho. Olha lá, quanta coisa é complicada. Na prática, aí como a gente vê na rivalidade entre Lia e Raquel, ou nas trapaças ali de Labão e Jacó, essa é a disfunção, é a nossa incapacidade de viver e de conviver com a integridade perfeita, evidenciando então o abismo entre o ideal ético e a realidade das nossas fraturas emocionais e morais, não é mesmo? Bom, continuando então aqui para falar um pouquinho dessa disfunção toda e da soberania de Deus, então vamos aqui analisar os primeiros versículos ali, estamos falando agora da batalha, né, das mães ali, das matriarcas, e a multiplicação dos filhos. Então essa seção, ela destaca então a rivalidade entre as esposas de Jacó e o desespero que era cultural e emocional ali em torno dessa maternidade. Primeiro a gente vê o desespero de Raquel. Ela ali no versículo 1 até 8, ela é estéril e está com ciúmes da irmã. Raquel confronta Jacó, e aí Jacó diz que tem a ver com isso, né? Sou eu Deus. Então, segundo o costume da época, ela dá a serva dela, Bila, para Jacó por mulher. E Bila então dá à luz filhos, e aí Raquel nomeia e reivindica o nome como sendo seus ali, dá a Adã, que Deus me fez justiça, e Naftali, tive grande luta, os nomes dos filhos. É esse então Dan e Naftali. Depois temos em seguida a resposta de Lia. Percebendo então que ela havia parado de engravidar, Lia então entra na disputa novamente e dá para sua serva Zilpa a Jacó, do qual aí nascem mais 2 filhos, que é Gade, que boa sorte, e Azer, como sou feliz. Bom, aí tem um episódio das tais mandrágoras, né, em que Rúben ali, filho de Lia, encontra mandrágoras e Raquel as pede, e Lia vende as mandrágoras em troca do quê? Do direito de passar a noite com Jacó. Deus ouve Lia, que dá à luz a mais filhos e mais uma filha, mais 2 filhos, o Issacar, Deus me recompensou, Zebulon, Deus me deu um belo presente, e Diná, a sua filha. Depois nós continuamos essa questão das mandrágoras, né, para a gente poder compreender um pouquinho. Essas mandrágoras, né, é uma planta ali considerada na antiguidade como afrodisíaca e um remédio para curar então a infertilidade. E olha só a ironia divina que está aqui, que é muito interessante. Raquel pega essa planta mágica e continua estéril. E Lia abre mão dessa planta e Deus faz ela engravidar novamente. A soberania, então, entre o ventre que pertence a Deus, né, e não às superstições, aí, então isso também para nós é uma lição. E depois, quanto à rotina de Jacó, sim, havia um rodízio conjugal. Raquel era a esposa favorita, então, nesse caso, ela era administradora, digamos assim, emocional da casa. O versículo 15 indica que ela controlava, ou até pelo menos influenciava fortemente com quem Jacó
passava a noite. Lia literalmente alugou então o próprio marido com essas mandrágoras. Jacó, como nós estamos vendo aqui, no meio de toda essa mulherada, era praticamente uma peça de xadrez na disputa, né, delas, da Lia e da Raquel e das suas servas também. Bom, mas Lia e depois Judá, a gente vai ver que será que ela esmoreceu na fé, né? Porque ela ainda queria, no versículo 19, ali ela ainda demonstra essa questão dessa carência, né? Então, a observação aqui sobre o retorno da carência de Lia, depois de ter Judá, ela é cirúrgica sim. Lá a gente vai ver lá Gênesis 29, 35, ao ter Judá ela declara, desta vez louvarei o Senhor, que demonstra uma aparente cura e um contentamento com Deus, mas foi só daquela vez mesmo, porque no capítulo 30 que a gente está vendo, parece que a ferida, né, a velha ferida, ela está sangrando de novo. Ela diz assim, agora meu marido me tratará com honra. Isso é o retrato, Lia está mostrando para a gente, da profunda, né, a dificuldade que a gente tem, a nossa própria espiritualidade, porque a nossa cura emocional raramente ela é linear, né, ou assim vamos dizer dessa maneira. A gente pode ter um momento então de profunda clareza, louvor para Deus, mas no dia seguinte muitas vezes a gente é assombrado novamente pela carência, pela necessidade de validação humana, e a gente sabe que Lia amava a Deus, mas a dor da rejeição matrimonial ainda estava ali indo e vindo, latejando, e isso é para nós também uma lição. De qualquer maneira, Deus se lembra de Raquel nos versículos 22 a 24 e finalmente é aberta a sua madre. Ela dá à luz então ao seu primeiro filho biológico, José, que significa que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então aqui acontece o fim, o último da luta das irmãs, que embora então a aprovação, o amor ali de Jacó fosse o desejo ardente de Lia, a gente vai perceber então que existe uma disputa que ia muito além dessa questão de o amor de Jacó. Que é o seguinte, você que está ouvindo, né? No Antigo Oriente Próximo, o valor, a segurança social e a identidade de uma mulher estava assim meio que intimamente ligado à capacidade dela de gerar filhos, especialmente homens. Quando nós estivemos na Alemanha, né, tinha um pessoal ali que vinha ali do Oriente, né, para ficar ali como refugiado, e tinha uma senhora ali, nós ouvimos essa história, que ela se gabava bastante, falava assim, eu tenho 6 filhos e todos homens, ela falava assim com a boca cheia. Então a gente tem uma ideia de como que é esse costume. E uma mulher estéril aqui, carregava então um estigma social terrível e ficaria também vulnerável na velhice, não teria quem ampará-la. Portanto, aqui a batalha era por amor, era por honra, era por status e também por herança. Raquel tinha o amor, mas não tinha a honra, que seriam os filhos. Lia tinha a honra, tinha os filhos, mas implorava pelo amor. Olha só que contradição, que paradoxo todo esse, né? E essa é a base, então, para as 12 tribos de Israel. A dinâmica poligâmica trouxe dor constante ao lar. E aí a gente percebe aqui, se você quiser fazer uma vinculação aqui, né? A gente vai ter uma ideia em termos dos filhos de Jacó, por aí, mulher com as quais ele teve, né, esses relacionamentos. Primeiro de Lia, a primeira esposa, teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Diná, que é filha, não é considerada, tá, nessa contagem. Depois, pelo costume da época, né, que era extremamente patriarcal. Depois aí nós temos a Bila, que teve ali, que era serva de Raquel, que deu então a Jacó Dan e Naftali. A Zilpa, que era serva de Lia, deu também Gade e Azer. E Raquel, a segunda esposa, a amada, né, por Jacó, que teve então José, e mais tarde nós vamos ver adiante, lá no Gênesis 35, que nós vamos estudar, Benjamim. Bom, só para a gente ter uma ideia, né, a idade dos filhos, como que é isso? Bom, Jacó trabalhou então 7 anos para casar e foi enganado, né? Depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, e o texto indica então que todos esses 11 primeiros filhos, 10 meninos e Diná, nasceram então nesse segundo período de 7 anos. Isso significa o que para nós? Que isso foi uma explosão de nascimento, era nascimento para todo lado, era a maternidade de Jacó, né? Vamos dizer assim. De qualquer maneira, quando José nasceu, os filhos eram apenas escadinhas. Rúben, o mais velho, teria então aí no máximo 6, 7 anos, enquanto os mais novos, como por exemplo Zebulon e Diná, ainda eram bebês de colo. E as tendas de Jacó, como nós já falamos, era então esse berçário, né, esse aglomerado aí de bebês, um berçário meio caótico, vamos dizer assim. Bom, depois aqui nós vamos ver que existe aí a questão do novo acordo
com o Labão, versículos 25 a 36, Jacó então decide que é hora de voltar para Canaã, iniciando uma tensa negociação, tensa realmente com o seu sogro. Então, o nascimento de José, ele foi sim como um sinal para partir, não foi aleatório o desejo de voltar para casa. Duas coisas aqui coincidiram estrategicamente no nascimento de José. Primeiro, é o fim do contrato. Gente, acabou ali aquele período de 14 anos de servidão pelas duas filhas de Labão, aquele período havia acabado. José agora era um homem livre. E o herdeiro da esposa principal, né, o nascimento do primeiro filho da mulher que ele realmente escolheu, que era ali a Raquel, significava que na cabeça de Jacó, a sua família principal estava finalmente estabelecida. Ele agora tinha então por quem lutar e precisava construir seu próprio patrimônio longe dessa sombra opressiva do seu sogro. E aí então há um pedido de partida. Jacó pede a Labão que o libere, junto com as suas mulheres e filhos, aí, pois ele já havia trabalhado então 14 anos. E aí há uma confissão de Labão. Labão admite, por meio de adivinhação, que o Senhor o abençoou por causa da presença de Jacó e pede que ele estabeleça então seu próprio salário para ficar. E aí a gente tem essa questão dessa adivinhação de Labão. Labão, gente, era um pagão sincretista, ele tinha ali várias crenças e tal, e aí ele não percebeu a bênção apenas observando os fatos ou lembrando do Abraão, do que ele tinha dito. Ele consultou ali seus oráculos pagãos, ali como, por exemplo, ali naquela época tinha ler fígados de animais, lançar sortes, e essa adivinhação apontou que o Deus de Jacó, Deus Yahvé, era o motivo da sua riqueza. Labão era um homem pragmático, ele ficava muito atento às coisas ali, mas ele não adorava o Senhor. Ele amava sim o lucro que o Senhor lhe trazia através do genro, através de Jacó. E aí o que acontece? A proposta que há é a seguinte: desses rebanhos aí, Jacó não pede dinheiro, mas propõe uma estratégia genética improvável, totalmente desfavorável para Jacó. Ele falaria assim, ele passaria pelo rebanho de Labão e separaria para si todos os animais salpicados, malhados e manchados, ovelhas e cabras e os cordeiros que fossem escuros. E aí o que acontece? Labão aceita, gente, mas age de má fé no mesmo dia. Olha só, sabe o que ele fez? Ele retirou secretamente todos os animais manchados e listrados e os entregou aos cuidados dos seus próprios filhos. Aí ele coloca uma distância de 3 dias de viagem entre eles para evitar que os rebanhos se cruzassem. Olha só, que coisa interessante, né? Do Labão. Parece ali que Jacó e Labão, ninguém tem dó, todo mundo é com a enganação, né? O negócio é meio complicado, mas é isso mesmo que está acontecendo. E aí o que acontece? A estratégia é a prosperidade de Jacó. Vamos continuar então aqui, caminhando, né? Para a nossa leitura aqui, o seguinte: apesar da trapaça de Labão, Jacó utiliza os seus conhecimentos empíricos e a providência divina, não esqueçamos, confirmada aqui no capítulo 31 que nós vamos ler, para virar o jogo. Como que é assim? É a tática dessas varas aí. Jacó pega varas verdes de estoraque, de amendoeira e plátano e também descasca tiras nelas. Aí ele faz aquela questão de colocar nos bebedouros, onde os rebanhos iam ali beber e se acasalar, e aí existe um cruzamento seletivo. Quando os animais fortes estavam no ciclo, Jacó colocava essas varas ali, né, descascadas na frente deles, e eles davam à luz filhotes listrados, salpicados e malhados. Quando os animais eram fracos, então ele não colocava as varas. O resultado é que os animais fracos ficavam para Labão e os fortes para Jacó. E aí o que acontece é que o capítulo termina afirmando que Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. E essas ovelhas aí, para a gente entender um pouquinho como é que é isso, essas questões aqui, como é que a gente pode dizer dessa questão de ovelha malhada, vara, fé, como é que isso se entrelaça? Bom, no Oriente Médio, para você ter uma ideia, as ovelhas são quase sempre totalmente brancas e as cabras totalmente brancas. As ovelhas são quase sempre totalmente brancas e as cabras totalmente pretas ou marrons, me perdoe. Animais malhados e salpicados, gente, era ali uma raridade, era uma anomalia genética, tipo assim, 1 em cada 10. A proposta de Jacó, é claro que soou como loucura, mas isso fez com Abrão aceitar na hora, ele nem titubeou, achando então que sairia lucrando. E as varas, o que acontece? Aí tem toda essa questão de descascar as varas, né, colocar nos rebanhos. Isso, gente, era uma crença do folclore antigo, era uma ciência empírica da época, tipo assim, um chazinho de losna faz bem, mais ou menos assim, sabe? Então, nesse sentido, o que acontece? Acreditava-se, então, que o que o animal visse no momento de cruzar definiria a cor
da cria. Mas no caso aqui, a gente sabe que a biologia moderna, evoluída, né, que olhar para galhos listrados não altera nada o DNA. O que funcionou aqui, gente, não foi a medicina ou a magia dos galhos. Aí a gente vai ver lá em Gênesis 31 que Jacó revela o segredo. Qual que foi o segredo? Deus deu a ele um sonho mostrando que os machos que cruzavam com o rebanho eram listrados e malhados. Deus honrou o trabalho de Jacó, apesar dessa crendice, né, popular das varas. Foi um milagre da providência divina agindo sobre as leis da genética. E não teve qualquer outra explicação que não essa. E aí a gente tem uma questão de entender o seguinte, que Deus constrói a nação da aliança, os patriarcas, as 12 tribos, a partir de todo um complexo, vamos dizer assim, de rivalidade, de ciúmes, de superstições, de poligamia e de trapaças. Então, assim, nenhuma dessas atitudes, deixar bem claro para você, ela é endossada pelo texto, mas a Bíblia é brutalmente honesta, ela chega a ser clara demais até. A graça de Deus, ela não espera que a gente encontre as condições ideais e a ética perfeita para a gente começar a agir. Então, nesse sentido, é importante a gente entender. E essa questão dessas cabras, quando Labão dá o bote, né, em Jacó, quando, por exemplo, ali nos versículos 34 a 37, que Labão sorrateiramente retirou, gente, o texto bíblico vai falar assim, retirou todos os bodes, cordeiros, cabras, malhados, salpicados, o que é que restou para Jacó? Aí está extremamente, novamente, a má fé contratual de Labão. Parece que Jacó ficou sem nada, não é verdade? E é exatamente essa a intenção do sogro. Para você entender essa virada, né, de jogo, a gente precisa olhar para o tempo e os termos do contrato. Jacó não estava separando os animais para ir embora no dia seguinte. Tanto é que você vai ver que isso acontece 6 anos depois daquele prazo final ali dos 7 anos, do segundo período de 7 anos, e isso estava definindo então como seria pago pelo trabalho daquele dia, dos 14 anos em diante, do 14 anos e um dia, vamos dizer assim, né? Do 15º ano. Então, nesse caso, o que está acontecendo? A conta está zerada. Quando Labão retira sorrateiramente todos os animais que já eram malhados, salpicados, e entregou isso para os próprios filhos para colocá-lo a 3 dias de distância, Labão zerou o saldo de Jacó, ele começou do nada. O que restou nas mãos de Jacó? Restou apenas o rebanho que ele tinha de cor sólida. As ovelhas 100% brancas, como eu já mencionei, e as cabras 100% pretas ou marrons, que eram propriedade e seriam propriedade de quem? De Labão. Jacó continuou pastoreando esse rebanho monocromático, digamos assim, de Labão, e aí o que acontece? Qual é a probabilidade de haver animais manchados ou listrados aí? Praticamente zero. E qual que era a lógica de Labão, gente? Ele sabia que animais de cor pura raramente geram filhotes malhados. O plano para Labão era perfeito. Sem animais malhados para cruzar entre si, o rebanho, sob os cuidados de Jacó, continuaria fazendo o quê? Gerando filhotes de cor sólida, que pertenciam a quem? A Labão. Jacó trabalharia tanto, muito, praticamente de graça. Bem por isso, então, que Labão aceitou. Onde é que a riqueza de Jacó foi gerada? Isso não veio dos animais adultos que já existiam, mas das novas crias. Então, quando o rebanho de cor sólida de Labão cruzava, contrariando toda a lógica natural e as expectativas do sogro, mas por intervenção divina, os filhotes nasciam malhados, salpicados e listrados. Então, desculpa, como o contrato dizia que todo filhote que nascesse com mancha seria de Jacó, ele começou a acumular os recém-nascidos. É por isso que Jacó precisou usar a técnica dessas varas descascadas nos bebedouros. Ele estava tentando forçar o rebanho de cor sólida a gerar filhotes malhados, mas nós já vimos então que isso na verdade foi só uma crendice popular e que a intervenção divina é que fez prosperar Jacó. Em suma, Jacó começou do zero com animais próprios, a gente está vendo isso no versículo 36. Ele tinha apenas o trabalho de cuidar do rebanho sólido do sogro, mas a providência divina, nós deixamos claro isso aqui, agindo na genética recessiva do rebanho ali de uma maneira extraordinária, né, sobrenatural, fez com que as ovelhas brancas de Labão dessem à luz ao salário milionário de Jacó. O que parecia um contrato fraudado e falido, virou, na verdade, a maior bênção da vida de Jacó. Bom, o que é que nós temos de desafio para nós hoje, depois de toda essa explanação? Que Gênesis 30 é um retrato claro da graça divina operando em toda essa realidade imperfeita. A gente vê poligamia, a gente vê inveja, a gente vê superstição, a gente vê tantas coisas, né? Seja com as mandrágoras, seja com essas varas, e também a gente vê desonestidade nos negócios.
ainda assim a soberania de Deus prevalece sobre a astúcia de Labão, sobre as disputas familiares, cumprindo então a aliança de multiplicar a semente de Abraão e de abençoar Jacó. É um lembrete, meus irmãos, de que muitas vezes Deus trabalha através das falhas pessoais, em circunstâncias longe das ideais, para realizar o seu propósito. Então, que essa seja a nossa lição no dia de hoje e que Deus compreenda as nossas imperfeições, mas que nós dependamos dele a cada momento. Então, que o Senhor nos abençoe, inclusive nas nossas imperfeições. Até o próximo café. Café com Jesus. A paz. Valeu!